E se eu te disser que não basta crer? Nossa, parece estranho, né? Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas se eu te disser, não basta crer? Eu convido você já a abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 19. Tiago capítulo 2, versículo 19, e diz uma coisa interessante. Crês que há um só Deus? Então você crê em Deus? Não basta crer. Fazes bem. Se você crê em Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Então, peraí. Os demônios também creem, sim. Os demônios creem que há um só Deus. Os demônios creem em Deus, creem na existência de Deus. Por isso que não basta só crer. E eu quero que você fique até o final desse vídeo para você entender qual é a fé que Deus espera de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 7 a 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de vos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor que fez estas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. É sobre este versículo que nós vamos meditar, purificando o coração deles mediante a fé. Então veja, eu comecei esse vídeo dizendo: não basta crer. E li para você Tiago capítulo 2, versículo 19, crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e temem. Portanto, o que mais minha fé precisa ter para que não seja a fé dos demônios? Eu vou usar um texto de Santo Agostinho. Interessante, Santo Agostinho vai pegar justamente isto que está em Atos dos Apóstolos, purificando o coração deles mediante a fé. A fé em Deus purifica o coração. Então, a fé que Deus espera de nós é a fé que purifica o coração. O coração puro vê a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Mas a fé às vezes é definida como algo seguido por pessoas que desejam enganar-se, como se bastasse crer. Alguns, vejam, prometem a si mesmos a visão de Deus e o reino dos céus pelo simples fato de crer, enquanto vivem vidas más. O Santo Agostinho está dizendo, tem gente que fala que vai para o céu só porque crê, mas vive vida má. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que é esta fé? Eu falo que eu tenho fé, mas vivo de qualquer jeito? Quem ousaria dizer que os espíritos imundos são puros de coração? Ora, os demônios têm fé, mas eles são puros de coração?
E, no entanto, creem e tremem. Como eu acabei de ler para vocês, assim, nossa fé deve distinguir-se da fé dos demônios. A nossa fé deve distinguir-se da fé dos demônios. Nossa fé, vejam, purifica o coração. A fé deles os torna culpados. Portanto, distinguamos nossa fé e vejamos que não basta crer. Não é esse o tipo de fé que purifica o coração. Purificando-lhes o coração, diz, pela fé. Mas que fé, que tipo de fé que purifica o coração? Aquela, certamente, de que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A fé que atua pela caridade. É esta fé que os demônios não têm. Você está entendendo? A fé que atua pela caridade. Esta fé os demônios não têm. Esta fé é diferente da fé dos demônios, diferente dos costumes de pessoas dissolutas e desesperadas. Fé, diz ele, qual é? Aquela que atua pela caridade. Esperar ver um dia aquilo que Deus promete. Não poderias encontrar definição mais perfeita e cuidadosa do que esta. Mateus capítulo 7, versículo 21, você lembra? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, vai dizer algo forte. Se eu tiver toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Portanto, a minha fé se diferencia da fé dos demônios quando eu tenho uma fé que atua pela caridade. Essa fé, então, ela purifica o meu coração para eu ver a Deus. Escreve aqui nos comentários, preciso de uma fé que atue pela caridade. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.